Olá, mulher de atitude! Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Mas antes de começarmos o nosso assunto, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrita, ativa o sininho, me siga lá no Instagram também, para você estar acompanhando todo o conteúdo, tudo que eu tenho postado lá para você, coisas bem especiais. Então vamos lá. Ansiedade. Gente, esse é um tema que assim eu vi muita necessidade de falar, porque é algo que eu tenho percebido assim muito nas pessoas, tem acontecido muito das pessoas relatarem para mim que têm se sentido sim muito ansiosas e principalmente em tempos como nós temos vivido atualmente, são tempos difíceis e isso tem causado muita ansiedade. Ansiedade, na verdade, as pessoas dizem a ansiedade é excesso de futuro. Sim, de certa forma é um excesso de futuro. Só que um excesso de um futuro ruim, né, digamos assim, porque a pessoa ansiosa, na verdade, ela não está ansiosa porque vai acontecer algo bom. Isso, na verdade, não é ansiedade. Quando você se sente animada, eufórica, entusiasmada com algo que vai acontecer e por isso fica com aquela sensação assim de euforia, né, de alegria e muitas vezes até perde um pouquinho o sono porque quer logo que aconteça aquilo que você está esperando. Na verdade, isso não é de fato ansiedade. A ansiedade, ela é na verdade uma preocupação, um medo, uma angústia em relação ao futuro, seja por algo que vai acontecer ou por algo que não vai acontecer, e até mesmo, gente, por algo que você fantasia que possa acontecer, algo que você imagina que possa acontecer, né? Então, a ansiedade é isso, é um excesso de um futuro, mas um futuro ruim, digamos assim. Então, algumas coisas causam, né, essa ansiedade. Existem alguns fatores que causam ansiedade. Por quê? Ninguém que é ansioso porque quer. Ninguém decide, escolhe ser ansioso. E aí nós vemos muitas pessoas dizerem: ah, mas na Bíblia está escrito que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Então deposite a sua confiança em Deus e que você vai deixar de ficar ansioso. Sim, é maravilhoso. Nós sabermos isso, nós temos essa certeza, tá? Mas e na prática? Como que isso acontece? Né? Como que eu consigo me libertar dessa ansiedade na prática? Porque não é algo que a pessoa decida, eu não vou mais ficar ansioso e plim, a mágica acontece. Não é assim que funciona. Então a primeira coisa, né, que nós precisamos fazer é identificar o que está te causando essa ansiedade. E aí existem alguns fatores. E eu vou tratar desses fatores em 3 vídeos, porque não tem como falar tudo em um vídeo só, porque é um assunto muito amplo, são muitas as causas. E nesse primeiro vídeo, nós vamos falar da seguinte causa, o que pode causar ansiedade. Nesse vídeo nós vamos falar dos traumas. Quando você sofre um trauma, quando você sofre um forte impacto emocional, você cria dentro de você uma crença que pode vir a te causar ansiedade. E esses traumas podem ser um acidente, a perda de um ente querido, uma fatalidade, de repente uma doença que você foi acometido, ou, por exemplo, a situação que estamos vivendo atualmente no mundo de uma pandemia. Tudo isso gera uma ansiedade porque você tem uma incerteza em relação ao futuro. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã e na sua cabeça o que pode vir a acontecer não é nada bom. Né? Você vê um caos, você vê muitas coisas acontecendo e aí você não tem uma boa expectativa para o futuro. E isso gera em você uma angústia, um sentimento de impotência e isso te causa ansiedade. E aí você não consegue dormir, você começa a comer demais ou comer de menos.
você sente palpitações, falta de ar, de repente assim, você está muito bem e aí você ouve alguém falar alguma coisa e você já começa a dar aquela tremedeira, sudorese, como se fosse uma crise, um ataque de pânico. Então, tudo isso, gente, é ansiedade, tudo isso pode ser causado por traumas que você viveu, tá? Porque quando a gente perde um ente querido, a gente começa a pensar, meu Deus, e agora? Né? O que que vai acontecer? E se fosse eu? E se eu morrer? Ou e se meu marido morrer? E aí a gente começa a pensar tantas coisas e isso causa essa ansiedade. E como se libertar dessa ansiedade nesse caso dos traumas, nesse caso de crenças que foram geradas em você e que estão te causando ansiedade? Para se libertar disso, você precisa ressignificar esse trauma. E aí, gente, eu já até comentei isso no Instagram. Ansiedade, ela precisa ser tratada, tá? Não é uma coisa assim tão simples quanto se imagina. Então, ela precisa ser tratada muitas vezes com medicamentos. Então, você precisa procurar um psiquiatra, você precisa procurar um psicólogo para se tratar. Além de outras coisas que você também pode utilizar para tratar a ansiedade. Nós temos massagens, acupuntura, óleos essenciais, que inclusive eu percebi a necessidade de falar sobre esse tema, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com óleos essenciais, porque muitas pessoas me procuram pedindo óleos para ansiedade, depressão, estresse, é a maior procura. Então eu senti a necessidade de falar desse tema. Então a ansiedade, ela precisa sim ser tratada. Mas aí, se o que está causando ansiedade em você foi porque você viveu algum tipo de trauma, então você precisa ressignificar esse trauma. Aí você precisa transformar todas essas crenças negativas que foram geradas em você, você precisa transformar em crenças positivas. E para você fazer isso, você precisa entrar num processo de coaching, mentoria ou num processo de terapia, para que você consiga ressignificar todas essas crenças dentro de você. Mas o que eu quero trazer aqui para você? Eu quero trazer para você a consciência do que é ansiedade, o que pode estar causando ansiedade em você, quais são os sintomas e como você pode tratar essa ansiedade. E sim, é necessário tratar. Não diga, eu sou uma pessoa ansiosa e tá tudo certo. Não, não está tudo certo. Existem pessoas que têm sim mais tendências a ficarem ansiosas do que outras. Tem pessoas que são mais relax, mais de boas, né, digamos assim, com a vida, mas tem pessoas que não, tem pessoas que realmente se preocupam demais e tem essa tendência maior a se tornarem ansiosas, então é preciso sim se tratar. E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo relacionado à ansiedade, teremos outros vídeos. Você pode me seguir lá no Instagram, você pode fazer sua inscrição aqui no canal do YouTube, que eu estarei postando muito mais conteúdos relacionados à ansiedade e muitos outros temas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima!